Bom dia, amigos. Estamos iniciando mais um culto matinal dominical. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a Cristo, ao coração descerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bem de manhã temos que vigiar e orar, e é o que nós estamos fazendo nesta manhã de domingo, mais um domingo que o Senhor nos concede para termos esse momento de comunhão com o Senhor, começando, orando, entregando o nosso dia nas mãos do Senhor, e que não deixemos de vigiar, porque não sabemos se um temporal pode surgir. Por isso, Jesus querido, esteja conosco, envia os teus anjos a nos guardar, que mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temamos mal algum, porque o Senhor está conosco, e a sua vara e o seu cajado nos consolam. O Senhor nos protege, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos livra de todo mal. Por isso, Senhor, nós oramos a cada dia, a cada manhã, entregando, Senhor, o nosso dia aos teus cuidados. E mesmo que passemos por um temporal, sabemos que no final o Senhor estará conosco e o Senhor nos dará a paz, a calmaria que vem depois do temporal. Por isso nós te louvamos, Senhor. Nos visite nessa manhã, a cada um que estará participando conosco. Nós pedimos a tua bênção, a tua unção. Vem, Espírito Santo, sobre nós, sobre o Michel, sobre mim. Que o Senhor esteja conosco aqui no nosso lar, na nossa família, e no lar e na família de todos que participarem conosco, daqueles que assistirem mais tarde. Ó Espírito Santo amado, venha Consolador e estenda as tuas mãos, curando, salvando, perdoando, dando fé, esperança, vivificando os que estão abatidos, os que estão deprimidos da vida, Senhor, porque nós estamos no período de Natal, e é um período em que tem que imperar a tua alegria, e que essa alegria possa estar no coração de todos para celebrarmos o nascimento de Jesus, nos dando vida plena. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Nós vamos cantar
cantar um hino. Ó, vinde, fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, lá do céu prometido. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados, a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor. Pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando em forma de servo se fez por amor. E em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Amém. Vamos continuar lendo o Evangelho de Lucas, que eu estou lendo a cada um desses 4 domingos do Advento. E hoje nós vamos ler Lucas capítulo 1, a partir do versículo 57. O nascimento de João Batista. Como nós sabemos, João Batista é o precursor de Jesus. Ele veio para preparar o caminho para o Senhor, levando as pessoas ao batismo e ao arrependimento. E seus pais foram Zacarias e Isabel. Versículo 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João.
Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpediu a língua. Falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-no no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O nascimento de Jesus. Capítulo 2. Eu vou ler até o versículo 7, no próximo domingo a gente continua. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse evangelho de Lucas, que nos narra com tantos detalhes o nascimento, a predição do nascimento de Jesus, de João Batista. E ele, Lucas, conta de maneira minuciosa cada detalhe da vida de Jesus. Que todos possam ler esse evangelho inteiro
para entenderem quem é Jesus, o que Jesus veio fazer ao mundo, e tudo está narrado no Evangelho, nos Evangelhos, que todos possam continuar lendo o Evangelho de Lucas nesse mês de janeiro, para terem o pleno conhecimento de quem é Jesus, do seu propósito vindo a esse mundo. Obrigada, Jesus querido, eu te louvo, te agradeço, porque eu te recebi como Senhor e Salvador da minha vida, e porque o Senhor é a prioridade na minha vida. Eu te louvo, te agradeço, e que o Senhor esteja sempre em primeiro lugar. Ó Jesus querido, esteja conosco nesse fim de ano, nesta última semana antes do Natal, que estejamos alegres, felizes, fazendo os preparativos para essa ceia de Natal, e que todos tenham essa reunião em família, sendo abençoados, e que Jesus seja o motivo principal do Natal de cada um de nós. Fala agora, Senhor, pelo Michel, Senhor, segundo a tua palavra, que o Senhor esteja falando conosco através do teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, porque é o Senhor quem fala. Espírito Santo, assim como o Senhor falou com Zacarias, e ele estava mudo e abriu a boca e falou palavras maravilhosas, que o Senhor também abra os nossos lábios. Livra-nos da mudez, para que possamos proclamar as maravilhas do Senhor onde estivermos. Obrigada, Jesus querido. Amém. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo passado nós comemoramos a ceia do Senhor, e eu falei que a ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo como um memorial. O tema que eu quero trabalhar, a ceia como um memorial. Por que uma memória? Por que não uma lembrança? Por que não uma recordação? Porque Jesus não falou, lembre-se ao fazerem isso em meu nome. Quando fizer isso, recordem o que eu fiz por vocês. Eu quero ler o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, para nós conversarmos um pouquinho a respeito dessa palavra memorial que se encontra aqui. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Até aqui o versículo 26. Paulo está falando aqui que o ato é em memória. Eu fiz esse questionamento. Então, durante algum tempo falaram em transubstanciação. Depois foi falado em consubstanciação. Depois falam apenas é um memorial. Tá bom, é um memorial. Por que não uma lembrança? Por que não uma recordação? Então quero trabalhar um pouquinho esses três termos. Primeiro, lembrança tem relação com as conexões das células neuronais no cérebro
nosso, do ser humano, que são marcadas quimicamente, e elas, com substâncias químicas e correntes eletromagnéticas, recebem as informações que são transmitidas entre esses neurônios, entre as estruturas cerebrais. Quer seja o córtex, quer seja a região subcortical, é a região mais interna, as estruturas, como o cerebelo, e outras partes, como a amígdala, hipocampo, hipotálamo e tantas outras situações que se encontram no cérebro humano, formando essa rede neural e essas conexões. E a gente sabe que a Bíblia fala muitas vezes, lembra-te. A gente percebe em que fala, guarda o sábado, lembra de guardar o sábado, porque é o dia do Senhor. E é comum a gente falar, eu esqueci. Eu estava lembrando, mas eu esqueci. Então, lembrança tem relação com ensino. Lembrança é essa memória, como eu falei, celular, a nível físico, no cérebro, em que informações são armazenadas temporariamente no córtex cerebral, no córtex pré-frontal, e também nós sabemos que elas se relacionam com outras estruturas no cérebro, como eu falei, inclusive com o hipocampo, em que é o centro de toda essa memória. Como também nós temos a amígdala, que é o lugar onde estão as expressões dos sentimentos. Então, essas relações neuronais vão acontecendo e vai ocorrendo esse contexto de memória chamado celular, nesse nível físico humano que é o cérebro. No cérebro, toda essa rede neural ativada constantemente, repetindo constantemente esse ciclo neural, esse círculo neural cria uma consciência de imagem que se armazena temporariamente para realizar tarefas cognitivas, leitura, para entender a linguagem da outra pessoa, para aprender e fazer novas conexões cerebrais e para enviá-las a partir dessa condição, dessas estruturas, para a região da mente que se encontra na alma humana, fora desse contexto físico. Então, a alma humana é formada pela mente, pelas emoções e pela vontade, que é a pessoa, a alma vivente. E aí, essas imagens que foram formadas nessa região cerebral, por essas conexões neurais, manda essa imagem numa forma de ação e aparece o que nós chamamos o pensamento, que acontece na nossa mente. Então, enquanto a lembrança tem relação com as conexões neurais no cérebro, forma essas imagens, enquanto a recordação, veja, recordação, também é uma lembrança, só que recorda uma ação, e ela ocorre agora não nessa região das células neurais. Ela ocorre a nível da alma do ser humano, num lugar chamado mente, aonde estão os pensamentos. É o que acontece que nós criamos o que se chama imagina a ação. Uma ação que deve ser recordada. É uma memória agora diferente, não celular. É uma memória agora fora dessa condição física e que participa a alma, o indivíduo, aquilo que nós chamamos o meu eu, o seu eu, que é a memória que acontece de uma maneira que pode perdurar por um pouco tempo, por muito tempo e até mesmo até para a eternidade. E pode acontecer que agora essa memória pode permanecer de uma maneira tal, interrelacionando com os neurônios, formando aquela condição alma e carne, ou o contexto psicossoma, somático.
Até aí nós temos um homem que nós chamamos indivíduo. Mas o ser humano, ele tem um lado espiritual. E quando entra esse lado espiritual, essas condições de consciência neurais e consciências da vivência que nós temos com a nossa vida, com a nossa alma, com o nosso ser, eu, com o eu, ele alcança uma dimensão mais profunda, que é o da consciência, aonde permanece todas as memórias que foram com consciência tomado, entendida, ou até mesmo inconscientemente, ocupam esse lugar na consciência, no contexto espiritual do ser humano. Então nós vemos que essa memória que é a nível neural, ela é geralmente chamada de memórias curtas, temporárias, pouca duração. Se você não reativá-las constantemente, esse ciclo neural, você esquece das coisas e vem outras informações e vão ocupando esses lugares. Quando você ativa ela constantemente e gera uma cognição, um trabalho, um desenvolvimento, uma atividade, elas vão sedimentando e, somado com a vivência do dia a dia, elas vão aumentando esse contexto da memória sendo ativado. Então a memória, ela pode ser trabalhada, estimulada. E aí ela pode durar um bom tempo. E esses contextos são chamados episódicos, com referência pessoal dos acontecimentos de uma imagem em ação, que você vai recordando. E é uma conexão entre a sua alma e a sua condição física, e constantemente essa relação alcança o teu espírito. Ali nós temos o que nós chamamos o centro da convergência de toda a memória que foi conscientemente aprendida e até mesmo inconscientemente guardadas, que estão lá. Então esses pensamentos que ocorrem na alma, eles com os sentimentos, quer sejam positivos, quer sejam negativos, todos eles vão ficar armazenados depois nessa condição da consciência, na memória, lá no espírito. E o que torna a consciência, e que agora no espírito a gente entende que essa memória é algo que você tem ela diferente de tudo, porque ela tem uma relação espiritual quanto à natureza de quem a possui. Se tem comunhão com Deus, natureza santa. Se não tem a comunhão com Deus, está afastado de Deus, uma natureza apenas natural, que é o contexto carnal e psíquico da alma. Mas se tem os três elementos, aí a pessoa está completa. Então ela pode ter um contexto de uma visão mais ampla e plena a respeito do que nós chamamos uma memória nessa consciência para com Deus. A razão da Bíblia afirmar que esse contexto de muitas festas, inclusive você vê na Páscoa, ele fala que deveria ser uma festa de um memorial eterno. Então é alguma coisa que vai além do contexto do nosso tempo e do nosso espaço. Para entender muitas vezes o significado do que são essas representações, lembrança, recordações e memória. Então a memória completada com lembranças, com recordações, ela fecha o contexto maior do espírito do homem. E aí a pessoa tem o que nós chamamos a sua natureza pessoal, que está criando as redes neurais, novas experiências que acontecem na alma, em que a pessoa pensa, considera com relação ao seu, conclui e também faz com que, alcançando a dimensão espiritual, acrescenta esse conhecimento que nós chamamos uma memória. Fazer isso, disse Jesus, em memória de mim. E ele deixa claro no texto, nós vamos voltar aqui ao texto que está em 1 Coríntios 11, porque ele fala que, por semelhante modo, depois de haver ceado, versículo 25, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quer comendo, em memória, quer bebendo, ele conclui dizendo assim,
porque todas as vezes que comerdes este pão, quando ele está se referindo a este pão, está se referindo à condição dele, Jesus, o Cristo, como nós já falamos no estudo anterior. E beberdes o cálice, ele está falando beber o vinho, símbolo do sangue, vida de Cristo. Ele fala que nesse contexto, bebendo e comendo, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. O interessante, ele não fala que é eternamente, mas é até que ele venha. Então é um memorial até a sua vinda, mas esse memorial tem uma diferença entre a lembrança e a recordação. Porque enquanto lembrança e recordação, ele tem um sentido ligado ao indivíduo, à pessoa que é separada do contexto espiritual. Mas quando entra a restauração espiritual, o homem ressuscita e se torna uma nova criatura e tem agora não mais a condição do pecado, natureza pecadora, mas a natureza santa. Ele adquire uma nova condição de uma consciência e de uma nova memória. Por isso que quando ele fala a respeito, anunciando a morte do Senhor, é porque nós somos identificados com a cruz de Cristo. Então, ele revela exatamente que como Cristo foi para a cruz, nós também devemos ir para a cruz, para a nossa cruz. Como ele deu a sua vida em favor de todos nós, agora nós entendemos e conhecemos o Pai por aquilo que ele fez, como o Cristo. Então, Jesus foi à cruz para revelar o Cristo, o Filho de Deus, a cada um de nós, revelando assim o Pai. Nós, conhecendo agora, através de Jesus, o Pai, podemos agora expressar com a nossa vida, por isso o sentido da comunhão, porque nós temos a identidade de Cristo na sua morte e temos a libertação da sua ressurreição, aonde nós fazemos o contexto do entendimento pela fé, tudo que ele fez por nós como um contexto salvífico, nos justificando, nos redimindo, nos regenerando, nos reconciliando com o Pai, fazendo com que agora a gente pudesse, como um filho de Deus, expressar a comunhão, não só com o Pai, com o Filho, mas com o Espírito Santo e também com os nossos irmãos. Foi o que ocorreu lá com Adão e Eva, um fato muito interessante que eu quero comentar para a gente poder entender o que acontece às vezes nesse meio. Embora Adão e Eva já tinham informações do que podia e do que não podia, a gente percebe que a memória ela pode ser desenvolvida, mas muitas vezes para satisfazer a psique, a alma humana. É o que nós chamamos de uma falsa memória. Então o que aconteceu? O mal veio, conversou com a Eva e tirou um contexto que estava colocado, que ela deveria saber, que Deus havia dado para Adão, e ele tinha passado para Eva. Quando acontece essa falsa memória, a gente vai perceber o mesmo que aconteceu com ambas, com Adão e com a sua mulher. É quando uma nova informação, veja, quando uma nova informação similar, não é igual, similar a uma lembrança que já foi dado por uma informação que Deus já havia dado, recebido, cria uma nova memória. Foi o que aconteceu com ambos, com Eva e com Adão. E o cérebro deles acabou evocando lembranças que no final eles gostariam de esquecer, levando-os a expressar e sentir vergonha, medo e culpa. Por que que isso aconteceu? Então quero lembrar, recordando quando Deus formou o ser humano, e quando ele fez todas as coisas, ele olhou e falou, tudo é bom e muito bom, inclusive o ser humano. E Deus, como pessoa, fez o homem a sua imagem e semelhança para ser pessoa e viver em comunhão com ele. Quando a imagem e semelhança da natureza de Adão foi ofuscada e perdida, como nós já falamos em parte, o pecado original
fez uma transformação e esse homem teve morte espiritual. Então ele ficou apenas com alma vivente e a sua carne. Ele não tinha mais o conhecimento de Deus, nem a santidade, como nós já falamos, e muito menos a prática da justiça. Então ele perdeu isso. Mas o restante da natureza que Deus havia dado, da sua imagem e semelhança, o ser espiritual, moral, racional e imortal permaneceu com o ser humano. Mas essas condições sofreram alterações. E esse homem, quando ele teve o espírito separado, porque não é Deus que se separou dele, o pecado fez com que ele se separasse de Deus. E o que aconteceu? Esse Adão tornou-se indivíduo com a imagem e semelhança agora do pecado, que transmitiu a todos os adâmicos, todos nós adâmicos. Diferente de Jesus. Jesus, quando ele nasceu numa forma humana, mas ele não tinha essas alterações no contexto da sua alma. Não tinha uma classificação para ele. Muitas vezes querem classificar Jesus em várias situações e não tem como classificá-lo, porque ele veio trazer a imagem e semelhança que o homem perdeu, para restaurar aquela imagem e semelhança, como nós já falamos e lemos em 1 Coríntios 15, 45 a 49. E o que aconteceu quando o homem se afastou? Ele teve esse sentimento, essas alterações na sua alma, e como indivíduo, ele havia comido o conhecimento do bem e do mal, e ele não tinha mais agora como resolver o problema dessa sua individualidade e com essa informação nova que acabou chegando e criou uma nova memória que fez ele ficar afastado de Deus. Então ele passou a ter o que nós chamamos de natureza pecadora. Todos nós adâmicos trazemos isso, e em Cristo Jesus ele veio para restaurar. Então, o homem, nesse momento, e até hoje, preservar o seu eu, veja, preservar a sua psique, por isso Jesus falou, quem não perder a sua psique, por causa do reino e por amor a ele, vai simplesmente perder o contexto de ter uma vida plena, Zoe, que ele veio trazer. E ele estava falando isso, que o homem agora, por ter ainda comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se torna juiz e algoz de si mesmo, e também juiz e algoz de outros, e até mesmo julga o próprio Criador. E ainda põe culpa no próprio Criador, como Adão assim colocou. Se o Senhor não tivesse dado aquela mulher, não teria acontecido isso. Na realidade, Deus nem levou em consideração esse contexto da justificativa do Adão, porque ele só estava falando uma coisa que ele pouco conhecia, porque houve uma alteração no seu ser, em que ele perdeu o conhecimento, a santidade e a justiça. Falamos isso que Jesus veio restaurar. Por isso que nós comemos a ceia e fazemos o que nós chamamos um memorial, não uma lembrança, porque lembrança a pessoa se esquece. Recordação é alguma coisa que a situação acaba muitas vezes transformando e mudando. Memorial, memória, é uma coisa que está a nível do espírito e tem relação com uma natureza agora da pessoa, que não é mais pecadora. Por isso, comer o pão e beber o vinho é ter uma consciência clara de uma memória do que Cristo fez e agora uma memória clara da sua natureza, que é um pequeno Cristo, um filho e uma filha de Deus, amado por Deus. Então, o homem deixa a sua individualidade, que está no contexto de lembrar, que está no contexto de recordar, está dentro do contexto da individualidade e da alma, para manter o seu eu. E alcança um patamar maior, que é a nível do espírito, que é a memória. É isso que fez com que Jeremias, quando ele passou por uma série de problemas, quando aconteceu a deportação dos israelitas para a Babilônia, ele ficou lá naquela região da Palestina, tudo destruído, tudo acabado, sofrendo, passando por provações, por problemas. E aí Jeremias faz um contexto de um livro chamado Lamentação de Jeremias, Jeremias 3:21, e ele diz assim: diante de tantos problemas, de tantas situações, de tudo que eu estou passando, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Porque muitas vezes as pessoas comem a ceia,
bebe o sangue, come a carne, o pão, o vinho, mas num contexto de uma lembrança do que Cristo fez, ou numa recordação do que Cristo fez, mas não numa memória de identificação dela com o próprio Cristo na cruz. Por isso Paulo falou, já não sou eu, mas quem vivo. Eu estou crucificado com Cristo. A cada dia eu crucifico o meu eu para que o Cristo apareça através da minha vida. É isso que ele estava falando. Isso é o memorial. Por isso que é um memorial. E não é lembrança e nem recordação. Então, essa condição memorial que vem muitas vezes desde a parte neural das informações, com a vivência na alma, circunstâncias, problemas, lutas, coisas boas, coisas ruins, tudo isso vai somando nesse contexto. Mas se Deus estiver, exatamente Ele vai fazer com que a gente entenda que Ele é a solução de todos esses problemas. E a pessoa, aceitando isso, descansa. Então Ele deu essa condição em Cristo Jesus para a gente sair de um contexto da individualidade e voltar a ser pessoa, restaurando a imagem e a semelhança de Deus. Quando a memória se enche de lembranças e recordações e conclusões apenas do eu, sem um direcionamento da palavra de Deus, ele vai extrair das suas experiências da vida como ele pensa. E ele acaba, essa pessoa, se mantendo na vergonha, se mantendo no medo, na culpa, irado, frustrado, traumatizado, com sentimentos, com complexos e com tantas outras doenças psicoespirituais. O homem estuda, queridos, e pesquisa, procura diagnosticar, dar prognóstico e até tratamento para curar doenças psicoespirituais, da alma e do espírito, usando ou não medicamentos, usando às vezes palavras, usando hipnose, usando regressão. No entanto, nós temos a cura, e a cura é o que Jesus falou, é comer e beber dele, comer do seu espírito, beber da sua vida, é o que ele estava falando, para que a gente possa ser curado psíquica e espiritualmente. No entanto, o tratamento foi dado por Deus, já foi dado por Deus, e ele fala como que tem que ser, não é uma lembrança, não é uma recordação, mas é em memória, é se identificando com a morte de Cristo. Anunciais a morte de Cristo. Como que a gente anuncia? Não é falando, é vivendo, sendo uma expressão de um pequeno Cristo em favor dos irmãos. Por isso que ele fala aqui, que agora ele está pedindo para a gente deixar essa condição da individualidade. Por isso que Paulo fala, cada um não fica buscando seus interesses, nem buscando aquilo que agrade, mas para o bem comum. E ele faz uma afirmação que é interessante, que Cristo vem transformar a nossa consciência e tirar esse contexto da individualidade e fazer a gente ser uma pessoa que volta a ter vida plena, zoe, e também eterna, como nós já vimos. Isso está lá em Romanos 6, de 19 a 23. Também em Romanos 12, eu gostaria de compartilhar o que Paulo fala, os versículos 1 e 2, Paulo faz a seguinte afirmação. Ele roga à igreja em que ele está escrevendo lá para os irmãos em Roma. Eu rogo a vocês, meus queridos irmãos, que vocês apresentem o seu corpo como um sacro ofício, não sacrifício, é como um sacro ofício, como um ofício sagrado, vivo, santo e agradável a Deus, como um culto, veja, como um culto racional. Não é para ir a um culto, é ser a expressão de um culto onde as pessoas podem ver, através da nossa vida, a presença de Deus. Como um culto racional. Para que também a gente não se conforme com esse mundo, isso é, não tem essa forma desse mundo, na maneira como as pessoas pensam, mas transformar a nossa mente, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, como o de Jesus, aprendendo com ele. Ele fala, transformar isso, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já falei, vou voltar a repetir. Qual é a boa vontade de Deus? Crer em Jesus.
qual é a agradável vontade de Deus, a nossa santificação, e em tudo dai graças por aquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus. E qual é a perfeita vontade de Deus? A prática da justiça, a prática do bem. E no versículo 3 de Romanos 12, Paulo orienta o cristão a não pensar de si mesmo além do que convém, antes pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um que o buscou, que aceitou a Jesus. Na memória humana estão armazenadas informações, acontecimentos, que são conscientes e inconscientes. Quer sejam eles agradáveis ou não, prazerosos ou não, comprometedores ou não, está tudo lá guardado. Quer consciente, quer inconsciente, está lá tudo na memória. Por isso que eu falei que o Jeremias disse, quero trazer a memória. Diante de tudo que eu estou passando, quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Porque muita gente acha que está tendo esperança e fé sem ter uma transformação espiritual. Só está apenas a nível do eu. Então ele está como um indivíduo e não como uma pessoa transformada. E o que acontece? Acontece que essa pessoa lembra, recorda, mas não faz o memorial. Assim, a lembrança e a recordação reforçam o sentimento da individualidade, porque fica preso no contexto psíquico somático, isto é, a carne e a alma. Reforça o sentimento da individualidade do eu, para preservar o eu, o que gera ressentimento, frustração, amargura, quando se sente não reconhecido, isto é, valorizado, e gera presunção, quando se sente prejudicado. E aí ele passa a agir de uma maneira, inclusive, totalmente agressiva. Assim, a ceia da comunhão como memorial traz certeza e a convicção da pessoa que está cada vez mais procurando alcançar essa expressão de ser um pequeno Cristo. Estatura, altura, a largura, a profundidade e o amor que há em Cristo Jesus. Compreendendo assim essa nova identidade na cruz, na sua morte por aquilo que ele já fez, como eu já falei, e também na sua ressurreição, nós passamos a ter essa transformação na nossa forma de pensar, inclusive na nossa vida. Para encerrar, eu quero fazer uma pequena consideração, que a ceia é um memorial. É em memória em relação ao que Cristo fez por todos nós e que nós agora podemos fazer em relação aos nossos irmãos. Identidade, natureza santa e propósito segundo a vontade de Deus. Lembrança é a memória curta e temporal que acontece no cérebro, naquela região neural das inter-relações das informações que nós recebemos. Isso é lembrança. E a gente esquece com o passar do tempo e às vezes apaga também isso com o tempo. Mas na alma e no espírito as coisas transcendem. Por isso a recordação é a memória longa e até eterna em algumas situações que permanecem por toda a eternidade. Porque quando nós vivemos aqui, nós esperamos viver a eternidade depois da morte. Nós entendemos que o eterno já veio e nos deu a vida eterna antes de nós morrermos, para que a gente tenha condição de morrer com segurança, sem medo, sem preocupação, sem ansiedade, sem estresse. Por isso que aqui é muito importante ter esse contexto da identidade, como ele falou, faço isso em memória de mim. E toda vez que a gente faz em memória, a gente passa a ser uma expressão concreta da unidade com esse Cristo. E não simplesmente lembrando ou recordando o que ele fez, mas vivenciando, indo para a cruz para fazer o que ele fez, para que os outros possam, com a nossa vida, em paz, em santificação, em justiça, em amor, revelar o que Deus quer que a gente revele, esses valores espirituais. Então, a pessoa que Deus formou, lá no princípio, era uma pessoa que estava com toda essa condição da imagem e semelhança plena, como Cristo. Por isso que Romanos 5 fala que o primeiro Adão era uma figura do Cristo. Mas primeiro é quem? O natural. E depois o espiritual.
Agora, o Espírito está dirigindo a nossa vida. E nós somos gerados pelo Espírito como Jesus também o foi. Por isso que agora nós temos uma condição de ser um Espírito vivificante. E é isso daqui que eu queria compartilhar. Que a pessoa que Deus formou lá no princípio e afirmou que tudo era bom e muito bom, inclusive o homem, agora em Cristo Jesus, Ele está dando a condição de nós sermos uma nova criatura. Uma nova identidade, não mais Adão, adâmica, mas a identidade cristão, de Cristo. Uma nova natureza, santa. E um novo propósito, em justiça e em amor. E é o que ele falou no texto que nós acabamos de ler aqui, e também que fala lá em Romanos capítulo 6. Que assim seja, que a gente possa entender que a ceia do Senhor é um memorial, e que a gente não apenas lembre o que ele fez, que a gente não recorde o que ele fez, mas que a gente expresse com a nossa vida o que ele fez, para que a gente possa, semelhante a ele, expressar para que outros possam sentir e receber essa bênção através de cada um de nós. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém? Amém. Por essas palavras de sabedoria, de ensinamento a todos nós. É muito bom nós crescermos na sabedoria, no conhecimento das questões nossas mesmo, do ser humano, e assim termos mais conhecimento de nós mesmos, do que ocorre no nosso ser físico, na nossa mente, no nosso espírito. Porque quanto mais conhecimento nós temos, mais nós podemos conhecer a Deus e entender a nós mesmos, como nós somos, como nós pensamos e como nós agimos. E quanto mais nós crescemos no conhecimento da palavra de Deus, mais temos essa memória espiritual para aplicarmos na nossa vida. É porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E quando nós temos essa palavra na nossa memória, ela nos dará vida, vida eterna. Por isso, nós a cada dia temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, entregando esse culto que nós tivemos e pedindo as bênçãos de Deus para a semana que se inicia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esses momentos de culto que passamos em comunhão com o Senhor. Obrigada, Senhor, pelas palavras, pelos ensinamentos que aprendemos nesta manhã. Esteja conosco, Senhor, no decorrer deste domingo, que nós tenhamos um domingo de paz, de alegria, sendo abençoados pelo Senhor. E também no decorrer desta semana, nos preparativos para o Natal, que o Senhor esteja conosco todos os dias, nos guarde, nos abençoe, nos fortaleça e nos livre de todo o mal. Abençoa, Senhor, os que estão passando por tribulações, doenças, problemas. Ó Deus, envia o teu consolo a eles e que eles possam olhar para cima e saber que há um Deus que vela por eles, que zela por eles. Obrigada, Jesus, por tudo. Nós oramos em teu nome. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Nossas famílias. Nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.